Olá pessoal, meu nome é Isabela do Mandala Espiritual e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Esse é um livro que eu achei muito bom para quem busca uma educação financeira, mas que não gosta muito de livros didáticos ou de autoajuda. Então esse livro é perfeito para você, que além dele te ensinar, você vai ter muitos ensinamentos através de histórias e histórias da Babilônia. Eu já achei isso muito interessante, porque o canal aqui é sobre espiritualidade, né? E a maioria das coisas que eu falo aqui nesse canal são ensinamentos das civilizações antigas. E a Babilônia é uma das civilizações mais antigas. E a gente vê que as regras do dinheiro não mudaram. O que acontecia lá das pessoas serem prósperas e a diferença entre as pessoas prósperas e as que não eram são as mesmas diferenças de hoje, do século XXI. Então é muito interessante o livro. De muita fácil leitura também, eu li em poucos dias. Então com certeza aí é uma boa dica de leitura. A história começa com o Banzi, fazedor de carruagens. Ele estava muito apático, com vontade de fazer nada. E aí chegou o amigo dele, né, o Kobe, e pediu dinheiro emprestado para ele. E ele falou: olha, quem me dera, não tenho condições de te ajudar. Na verdade, isso que tá me deixando meio apático. E aí ele contou um sonho que ele teve. E nesse sonho ele era um homem muito rico, mas com muitas moedas de ouro. Ele tinha tantas moedas que ele saía jogando na rua para as pessoas. E a mulher dele no sonho estava toda sorridente, feliz, bonita. E aí quando ele acordou, a mulher dele infeliz, ele sem dinheiro. E ele caiu na realidade que provavelmente ele não iria ser rico. Que a maioria das pessoas, isso foi algo que eu achei muito interessante, né? Que isso acontece. Todo mundo, ou quase todo mundo, tem aquela esperança dentro de si de que as coisas no futuro vão ser melhores e que a gente vai ter mais dinheiro no futuro ou prosperar mais. Tem pessoas até que tem aquele sonho de que ainda no futuro vai se tornar um bilionário. E ele tinha, só que ele caiu na realidade, falando assim: caraca, provavelmente eu vou ser assim a minha vida inteira. Vou contando moedas, minha esposa infeliz e sem poder ter nenhum tipo de lazer, nenhum tipo de conforto. E isso que foi deixando ele apático. Então eles dois, o Kobe e o Banzi, foram procurar um amigo deles de infância, que se chama Arcade. E o Arcade é o homem mais rico da Babilônia, que se trata desse livro, né? Muitas histórias é sobre o Arcade, só que tem outras histórias que são outros personagens. Aliás, uma das minhas histórias favoritas é com outros personagens também. Mas o Arcade, ele é muito legal. Outra coisa que foi muito interessante no livro, né? Que o Arcade, ele não era... Ele nasceu de uma família também que não tinha dinheiro. Frequentou as mesmas escolas que o Banzi e o Kobe. Teve os mesmos professores. Não tinha nenhum dom superior, nenhum talento, nenhuma inteligência a mais do que eles dois. E se tornou o homem mais rico da Babilônia. Isso era algo que o Banzi ficava pensando, né? Mas como que ele conseguiu e a gente não? E isso é algo que me fez também pensar, né? Que a maioria das pessoas que são prósperas, elas não necessariamente são inteligentíssimas, são gênias, têm algum talento superior. Elas só entenderam as regras do dinheiro. Isso o livro também traz de ensinamento, né? Ele faz você pensar várias vezes. E aí, quando eles procuraram o Arcade, ele foi super simpático e contou a história de vida dele. Contou como é que ele aprendeu as regras do dinheiro. E do Arcade a gente tem muitos ensinamentos, porque ele tem essa parte, né, dele conversando com os amigos de infância. Tem a parte do rei, que procurou ele para dar aula para as pessoas da Babilônia, porque a Babilônia era a sociedade mais rica da época. Só que o dinheiro estava concentrado na mão de alguns e outras pessoas estavam na miséria. E o rei ficava pensando: mas como que as pessoas estão na miséria, sendo que eu vivo trazendo dinheiro para essa cidade? Como que isso está acontecendo? Aí ele falou: provavelmente porque essas pessoas elas não estão sabendo administrar o dinheiro delas bem, né? E outra coisa que faz a gente pensar, né, que o dinheiro, por mais que uma sociedade seja rica, a maioria das vezes o dinheiro está concentrado na mão de poucos. O Brasil, na verdade, é um exemplo disso, que o Brasil é um país próspero,
mas o dinheiro é concentrado na mão de poucos e outros estão na miséria, extrema miséria. Então, é isso que acontece também hoje em dia. São várias situações que hoje em dia acontece a mesma coisa. E aí ele deu também aula para vários tipos de pessoas com profissões diferentes, com salários diferentes. E foi muito interessante essa aula também, porque mesmo a pessoa tendo um salário... Por exemplo, vou dar um exemplo prático de hoje em dia. Por exemplo, uma pessoa que ganha um salário mínimo e outra que ganha 5 mil. As duas pessoas estavam tendo os mesmos problemas. Então, ele mostrou que não era a quantidade de salário, era o planejamento e tal. E foi muito interessante. Mais pra frente eu falo sobre os ensinamentos deles, tá bom? Aí teve duas histórias. Uma foi que eu vou dizer que foi a parte que eu achei mais chatinha de se ler, que eu demorei muito na leitura. A parte que foi menos fluida pra mim foi essa, que foi a parte da deusa da boa sorte, que os homens eles tinham o costume de se reunir para discutir alguns assuntos, e o Arcade foi numa dessas reuniões e eles estavam falando sobre a sorte, por que alguns homens têm e outros não. Mas mesmo a história mais chata traz muitos ensinamentos. E um ensinamento que me trouxe, que eu vou carregar para minha vida, é que não necessariamente uma pessoa tem sorte, mas o universo tem as suas leis. E se você se esforçar, se você for um homem de ação, a sorte ela vai te acompanhar. Então ele traz também isso sobre... para você pensar, né? Para você refletir. E o conto mais legal que eu achei, que foi minha parte favorita do livro, foi sobre emprestador de dinheiro, que era tipo um agiota da época, que tinha dinheiro, emprestava, cobrava alguns juros e pegava um penhor como garantia. O que aconteceu? O Rodin, que eu acho que ele fazia espadas, alguma coisa assim, eu não lembro, ele fez uma espada pro rei e o rei ficou muito agradecido, ele amou muito a espada, então deu como recompensa 50 moedas de ouro para ele, que era uma quantidade que ele teria que trabalhar tipo anos para conseguir 50 moedas de ouro. E aí nisso várias pessoas ficaram de olho no dinheiro dele, não em questão de roubar, mas questão de ficar oferecendo produto, oferecendo sociedade. A irmã dele falando para ele dar esse dinheiro pro marido dela, que o marido estava precisando de uma oportunidade, que ele iria abrir o próprio negócio, né? Ia ser comerciante, que eles iam dar esse dinheiro de volta. E aí ele foi procurar esse emprestador de dinheiro para perguntar o que ele deveria fazer, para pedir conselhos, porque ele nunca recebeu tanto e ele não sabia o que fazer. E muitas pessoas estavam em busca desse dinheiro dele. E aí, nisso, o emprestador de dinheiro, que era um homem muito sábio também, eu gostei muito desse personagem. Ele contou várias histórias interessantes. Ele mostrou os penhores deles e contou a história dessas pessoas. Algumas que não pagaram, outras que pagaram. E aí, no final, o Rodin viu que, por exemplo, o irmão a irmã dela, o marido da irmã dela, nunca foi comerciante, nunca não sabia nada sobre comércio, como ser um comerciante, como administrar o dinheiro dele e tal, e como é que ele ia dar o dinheiro dele para um negócio totalmente que não tinha segurança, sabe? Uma pessoa que não tem estudo no assunto, sabe? E aí ele decidiu que não ia emprestar e também aprendeu como administrar o dinheiro. E nesse livro, gente, através dessas histórias da Babilônia, vocês vão aprender muito. Vocês vão aprender como que vocês vão crescer inicialmente seu dinheiro. Eles falam muito sobre guardar pelo menos 10% do seu salário. E isso é uma tecla que bate muito no livro. E eles dão tantos exemplos que no final do livro você vai falar, ok, vou guardar 10%. De pessoas que... Porque, assim, tem vários tipos de pessoas, né? Tem pessoas que aceitam, tem outras que batem e falam, não, porque se eu pegar 10% no meu salário já era. E aí ele deu exemplo com vários tipos de pessoa e no final do livro, com certeza, você vai pensar, vou guardar 10%. E vai falar nesse livro também sobre você aproveitar as oportunidades, sobre você multiplicar os seus rendimentos, você guardar aquele dinheirinho multiplicando, sobre investimentos inteligentes, de você não colocar em algo que você não sabe e que não tenha segurança, de você se proteger contra a perca. E no emprestador de dinheiro, a gente vê que quando a gente ganha algo, muitos vão querer aquilo. E uma boa parte é sem merecer.
e que é muito, muito mais fácil para a gente dizer sim, mas a gente deve dizer não, caso necessário, porque esse dinheiro é seu e você sabe o que faz. Enfim, a gente também aprende com o emprestador de dinheiro que se você emprestar algo, tenha outra coisa como garantia. Ele emprestava dinheiro à toa, ele pegava algo como penhor. Uma joia, hoje em dia a gente tem o quê? Uma casa, um carro, a gente tem que ter um penhor. Então também tem isso no livro, enfim, são muitos ensinamentos sobre você ter também seu próprio lar, que isso foi algo que em alguns livros ou então alguns vídeos no YouTube não concordam 100%, mas lendo o livro fez muito sentido sobre você ter seu próprio lar com uma terra para plantar, e ele fala muito sobre isso. Enfim, vale muito a pena ler o livro. Eu espero que vocês leiam esse livro, deem oportunidade. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Se vocês gostaram, peço que se inscreva no canal, curta, compartilhe com seus colegas. Agradecida.